Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é responsabilidade social do síndico. Muito além da responsabilidade descrita no Código Civil, o síndico é líder de uma coletividade. E é esse o assunto que vamos tratar hoje. Os nossos dois convidados de hoje, dois síndicos 5 estrelas, o Antônio Carlos Bucco e o Rogério Tacitani. Rogério, muito bem-vindo ao programa novamente. Obrigado por mais um convite. Prazer é nosso. Bucco, muito bem-vindo ao programa novamente. Obrigado pelo convite, estou à sua disposição. Eu que agradeço. Começar com você, Rogério. Síndico, a gente sempre fala das responsabilidades civil e criminal, a gente fala dos cumprimentos da legislação, das obrigações administrativas, mas a gente representa uma coletividade, né? Eu brinco de maneira positiva que somos mini prefeitos, mini governadores, que não nos espelhamos na maioria deles, né? Porque... É bom não sermos comparados, né? Mas... Vamos falar do lado positivo dessa história, que a gente pode fazer... Eu até falo que a gente pode fazer o oposto do que a maioria deles faz. Agora a gente está num cenário novamente do Rio de Janeiro, né? Que esses caras estão... É governador, é prefeito, mas voltando aqui para a nossa realidade, a gente pode mudar o mundo dessas pessoas, a gente pode mudar a vida dessas pessoas que a gente foi eleito democraticamente, né, para representá-las. Queria que você falasse um pouco sobre essa visão. Eu acho que é bem no lado que você falou. A parte teórica de obrigações legais e tal, a gente aprende isso, a gente consegue fazer com uma tranquilidade, porque é métrico, né? Você sabe o que precisa fazer, você vai e faz. A questão humana do síndico é a questão mais complicada que eu acho, assim, porque você afeta a vida de todos diretamente, né? Isso eu falo de condôminos e funcionários, né? Sim. Então, por exemplo, no caso da pandemia que a gente viveu, uma coisa inédita, né? Eu tive num sorteio de quadra no sábado, e aí a condômina veio me contestar, eu falei, você já tinha passado por isso antes? Eu não. Eu tive que ir tentando e aprendendo e fazendo, errando e acertando e corrigindo, né? E assim, mas a primeira coisa que a gente pensou foi, e o funcionário, né? Como a gente vai fazer para esse cara que é tão importante, fundamental para o condomínio, para ele ter a segurança de trabalhar? Isso também é uma responsabilidade do síndico. Não, você falou uma coisa, eu já vou até trazer o Bucco para a conversa, você falou uma coisa muito importante, porque eu até vi num programa que vocês fazem do Condomínio Informal, acho que foi você falando, não me lembro exatamente, falando que a gente tem ainda uma condição especial, né? A grande maioria de nós temos planos de saúde, conseguimos ter bons hospitais, diferente da maioria dos funcionários condominiais que são tratados pelo SUS, né? E a gente sabe que a condição de tratamento da maioria deles é muito ruim. E aí, acho que eu vou trazer para o Bucco, é um exemplo legal que o Rogério trouxe, né? A gente tem a responsabilidade dessa coletividade, mas aquela que a gente contratou também, que são os funcionários, e no caso da pandemia, era uma responsabilidade até de vida dessas pessoas, né? Porque a gente teve casos, e eu conheço alguns de perto, infelizmente, de pessoas mais humildes que morreram totalmente por erro médico. Eu conheço um que demorou para sair o exame, ele foi tratado como tuberculose e o remédio da tuberculose matou o rapaz porque fazia mal contra o... Então, assim, erros médicos de pessoas que não tinham condições. O síndico nessa figura, Bucco, a responsabilidade de ter vidas na sua mão, num caso extremo como esse da pandemia. Então, na verdade, a gente tem que fazer as adaptações necessárias, né? Por exemplo, mudar os horários, porque tem o problema da locomoção, além do tratamento, que realmente é SUS, é uma coisa mais precária do que você pode ter em um outro hospital, mas locomoção, você está colocando as pessoas em risco iminente aí de chegar no local de trabalho. Então, você mudar os horários, você tem que fazer adaptações que sejam pertinentes, porque pensa um condomínio sem um porteiro, pensa sem uma limpeza. São coisas que são inerentes, né? São uma exigência para esse... E aí começa mais um ponto, né? A limpeza, por exemplo. Eu vou expor o morador, mas também estou expondo se ele limpar demais. Daí tem os EPIs que talvez
aí vem a recomendação inicial da OMS, que não precisava usar máscara. E o condomínio infectado? Pois E é. aí? Ele vai gerar lixo, o faxineiro tem que manusear esse lixo, o lixeiro tem que manusear esse lixo. São umas variáveis que, assim, no começo você fala, eu tenho que ir para algum lugar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar inerte, né? Não, e aí você pega lá, então vou ler a OMS. Aí a OMS cada dia diz uma coisa diferente. Exatamente. Aí eu vou ver a secretaria do meu estado, também cada dia uma coisa. De repente sai algumas, até saiu aqui em São Paulo, mas saiu em algumas regiões do Brasil, praticamente manifestações da prefeitura dizendo, síndico, você faz o que você Se quer. quiser. E mesmo entre os níveis de governo, desculpa Imagina. te cortar, entre os níveis de governo, informações conflitantes. O governo federal fala uma coisa, o estadual fala outra, a prefeitura fala outra, e na prática o que a gente vê que funciona é outra, totalmente diferente. E cai na mão do síndico. Exatamente, foi exatamente o que aconteceu, porque a gente não tinha um parâmetro, né? E aquele programa que foi feito lá com o Dr. João Paulo, Sim. foi assim muito interessante, porque Que foi no início da pandemia. Acho que Exatamente. foi... Eu nem lembro se já estava com isolamento ou se tinha Acho sido... que estava para começar. É, acho que foi um pouquinho. não tinha decretado a quarentena ainda. Então, aquele programa parametrizou, quer dizer, você Só segue para quem essa está nos linha. ouvindo, a gente fez um programa pela Gabor RH, né, e o Síndico 5 Estrelas, e transmitiu pelo YouTube falando sobre o que ia ser essa pandemia e, obviamente, que ali a gente estava fazendo algumas suposições do que ia acontecer. Mas foi bastante pertinente, porque deu uma diretriz. Eu teve situações que eu parei de ouvir essa parte da mídia, porque mais piorava do que melhorava a nossa situação. Né? E o engraçado isso aquele dia, e quem olhar pode até nos fazer crítica, porque a gente fez isso no momento, depois de 6 meses é mais fácil a gente saber o que aconteceu. Mas eu lembro que uma coisa muito forte que nós três colocamos é assim, nesse momento passe por cima de algumas leis, né? E a gente foi muito ousado nesse sentido, porque que o governo disse que tem que manter esquece, o que importa agora é priorizar saúde e segurança. Principalmente a trabalhista, que a gente estava falando agora. Quer dizer, teve algumas coisas que você tem que... Né, será que seria necessário colocar o funcionário para dormir no condomínio, criar algumas prerrogativas para isso? Quer dizer, tinha que ser adaptado. Partir para adaptação. E aí, mudando assim um pouquinho, mas tem também relacionado, nessa parte da pandemia teve a questão da segurança também, porque se você abrir demais, ter poucos funcionários, o bandido não está lá na pandemia, né? O bandido está olhando oportunidades, mas independente de pandemia ou não, a questão da segurança, né, Rogério? A responsabilidade do síndico com a questão da segurança das vidas das pessoas que tem dentro do... Eu estava saindo do meu prédio outro dia, eu mudei recentemente, e tinha um adolescente, 13, 14 anos, não sei exatamente, ou um pouco menos, saindo e o porteiro indagando ele, onde você vai? Não, estou indo com Uber aqui da frente, mas sua mãe deixou, eu vou ligar para sua mãe para confirmar, e coisas que assim... Teoricamente não tem obrigação nenhuma de fazer, mas você está vendo uma preocupação que provavelmente isso deve ter partido do síndico, de cuidar da vida humana ali, desse menino que está saindo do prédio e então algumas coisas além do que é responsabilidade do síndico ou do condomínio. Eu acho que assim, tudo que você consegue agregar e trazer mais conforto e mais qualidade de vida para os seus condôminos é sempre um plus, né? Você assim... você imagina a mãe desse menino se ela não soubesse que o menino estava saindo e aí o porteiro liga e fala assim, senhora, o seu filho está querendo sair, ela vai falar muito obrigado, ela vai ficar agradecida eternamente, né? A gente trata muito com isso, principalmente com questão eletrônica, né? Na hora, hoje em dia com aplicativos e com essas coisas, a gente coloca lá a própria mãe programa se o filho pode sair sozinho, se ele não pode sair sozinho, porque a questão do porteiro, né, os adolescentes de hoje são muito dependentes, né? Capaz do porteiro chegar e abordá-lo, ele falar, cuida da sua vida, né? Até se não for mal educado e humilhar o porteiro, que a gente vê muito também, né? Então a gente tenta trazer essas coisas, essas novidades, trazer, porque você falou a questão de segurança, né? Trazer facilities para dentro do condomínio, para as pessoas não precisarem sair nesse momento que é aconselhável que não saiam, né? Então,
tem muita coisa hoje em dia para a gente conseguir melhorar a vida das pessoas internamente. Fala, Bocô, você está já... Até nesse contexto também, que você... toda essa situação causou um mal-estar interno, né? Porque as pessoas presas, enclausuradas, que não podiam sair, causava o quê? Contendas, né? Brigas, barulho, criança, e as pessoas não tinham essa consciência, até você bloqueava tudo, falava, mas como? Eu preciso andar com a minha criança no playground. Aí você liberava o pet, aí as mães se revolucionavam dentro do condomínio, falando, poxa, o cachorro tem direito, o meu filho não. Existia uma situação que você tinha que fazer uma adaptação, uma conscientização interna da linguagem não agressiva. E você ter tolerância a algumas outras situações. E aí você até entrou aqui num ponto que eu ia tratar no segundo bloco, mas já trazendo para esse primeiro, a mediação de conflitos, né? Sim. E muitas vezes conflitos entre dois vizinhos, que a gente sabe que a responsabilidade não é do condomínio, mas uma responsabilidade social do síndico é de tentar ajudar. Sim. E aí entra isso que você falou, de você mediar numa linguagem adequada, e acho que vocês já fizeram muito isso, né, Rogério? Sim, eu acho, como você falou, não é uma obrigação do síndico, mas não vai trazer maior conforto para a comunidade. Você não vai deixar as pessoas melhores tratadas, as pessoas não vão se sentir acolhidas. Por que não? Por que você não tentar botar as pessoas em conversa, botar as pessoas para cada um expor o seu ponto? Realmente eu estou fazendo barulho, mas eu tenho 3 filhos e minhas crianças não podem ir na escola, porque a escola está fechada, ou XYZ, então elas... Vamos marcar um horário de barulho das 15 às 16? Qual é o horário? Não, 15 às 16 eu tenho call da empresa todo dia. Vamos marcar das 12 às 13? Cara, tudo é conversável. É lógico que tem os outliers que você não consegue chegar, mas assim, mesmo não sendo uma responsabilidade, não custa, né? É um carinho que você tem pelos seus condôminos. E aí que é o tema, né? De a gente ser responsável social pelaquela coletividade, né? Se a gente pode ajudar como um facilitador, um mediador, a denominação acho que é o menos importante, né? Mas você conseguir que 2 vizinhos parem de brigar com horários diferentes, ou com uma conversa, ou com uma denominação, acho que isso é muito bacana, né, Bocô? Você... Chega num consenso, né? E é gratificante, né? Claro. Você melhorar a vida de 2 famílias aqui, que podem chegar até o extremo, a gente tem extremos de pessoas que mataram outros, né? A gente teve um caso há uns 3 anos atrás em Alphaville, que o vizinho de baixo subiu e matou a vizinha de cima porque ela andava de salto à noite em casa. E eu já tive uma vizinha que andava de salto a noite inteira em casa e dá vontade de matar. Eu não mataria, mas dá vontade. Porque você fala, não é possível, você interfona, cara, eu tô na minha casa, eu faço o que eu quero. Pô, ficar andando de salto 2 horas da manhã e é complicado, né? Nós tivemos casos de condôminos que foram às vias de fato. Não mataram, mas eles saíram na porrada na garagem do prédio por conta de barulho. Então, né? Se a gente puder evitar, né? Se a gente conseguir fazer uma ação preventiva... Não necessariamente você vai conseguir resolver o problema, mas assim, só de você tentar... Se você tentar 3 e uma você conseguir, vai ser extremamente gratificante. Vai ser uma coisa assim que você vai falar... Putz, e para você também vai ser melhor, porque você vai trazer paz para sua administração. Esse trabalho de conscientização, ele potencializou agora na época da pandemia, mas ela deve ser feita sempre. Exatamente. Porque conflito você vai viver eternamente. Porque... E cada vez mais com home office. Sim, então agora isso, as pessoas vão... Eu quero tratar no segundo módulo sobre integração da coletividade. Então, festas, fazer com que a coletividade viva entre eles, festas de Dia dos Pais, Dia das Mães, festa junina. Quero falar sobre a região. O que a gente pode fazer para a região onde o condomínio está inserido? A gente consegue ajudar essa coletividade um pouco estendida? Os funcionários, um pouco as dificuldades que os funcionários têm e como que a gente pode dar um suporte para algumas dificuldades que esses funcionários têm. E por último, a gente fazendo tudo isso, a culpa ainda é do síndico. Sim, sempre. A gente faz tudo isso, ou vocês fazem tudo isso, e quando tem um erro, porque vocês sempre vão errar, todo líder erra, claro. todo pessoa que está à frente de uma coletividade vai ter erro, a gente tem que buscar ter o menor número de erros possíveis, mas a culpa sempre é do síndico. Mesmo quando a coisa sai certa, tem alguém que dá uma olhada. Isso também é um pouco difícil de engolir, porque você se envolve tanto e tenta fazer tanto e ouve aquele dedo na cara apontado para vocês. E você que está em casa terá essas respostas, esse bate-papo muito interessante sobre a responsabilidade
social do síndico no segundo bloco. Até sexta-feira.